Olá, amigo web telespectador, amiga web telespectadora da AltV, a TV da internet. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio. Há 8 anos no ar, ininterruptamente pela AltV, a TV da internet. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí uma vez mais sobre a aplicação da tecnologia da informação no agronegócio, uma grande novidade aí, tecnologia gêmeos digitais. Vamos descobrir o que é isso aí, justamente. Quem vai falar com propriedade sobre este assunto é um membro diretor aí do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos, Juan Galindo. Juan, satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Muito obrigado, Ronaldo. Também agradeço as pessoas que estão nos escutando. Muito bem. Bom, para começar, Juan, eu queria que você nos contasse quem que é o Instituto aí de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos. É uma associação, uma fundação, uma organização não governamental? Qual que é a estrutura aí? Qual que é o propósito aí do Instituto? Bom, o I3E é de tudo um pouco que você falou. É verdade, é uma organização técnica, é uma das mais antigas, tem mais de 125 anos. É, Ela é uma organização mundial, é, está presente em todos os continentes. E o propósito do I3C é criar tecnologia para o benefício da humanidade. Então, o que busca o I3C é agrupar diferentes profissionais que trabalham com diferentes tecnologias, com eh, engenharias, com computação, com mecatrônica, mecânica, etc para definir uma série de atividades, definir propósitos e buscar que exista essa comunicação entre nós, que existam trabalhos em conjunto, para justamente poder fazer análises de cenário como que está acontecendo, poder trabalhar em padrões, por exemplo, o padrão Wi-Fi, um padrão do I3E, poder também criar comunidades justamente de estudo de diferentes casos, etc. Muito bem. E essa tecnologia aí, gêmeos digitais, o nome é bom, mas não dá para decifrar só pelo nome do que ela se trata. Conta para nós o que se trata de fato essa tecnologia. Então, um gêmeo digital é um modelo virtual que reflete um objeto que existe fisicamente. Então, eu tenho uma máquina, por exemplo. Vamos tentar fazer pensar por exemplo, num veículo, num carro. Eu posso ter um sistema que eu tenho, tenho os freios, acelerador, o meu volante, etc. E eu tenho no meu carro, por exemplo, um simulador que vai me mostrando a rota. Então, eu com um sistema de gêmeo digital, fazendo essa analogia, eu poderia, nesse caso, dirigir por uma rota que está remotamente, fazendo esse tipo usando sensores, atuadores, usando internet, é, assim, por exemplo, agora com 5G, é mais fácil fazer esse Uhum. tipo de intervenções. Agora, isso aqui estou dizendo para um carro que é mais fácil, porque é algo que quase todos nós usamos no nosso dia a dia, pode ser feito na indústria, pode ser feito na saúde, e, claro, pode ser feito justamente também no agro, para controle de processos que acontecem em uma fazenda, por exemplo. Uhum. Você me corrige se eu estiver errado, aí a gente discorre um pouco mais sobre essas aplicações. Mas eu fiz uma visita a uma grande fabricante de máquinas agrícolas, né? E lá Uhum. eles têm lá um laboratório em que eles viabilizam, por exemplo, o conserto de uma máquina agrícola à distância. Seria aí a tecnologia dos gêmeos digitais? Eles fazem uma emulação do maquinário que está na fazenda e conseguem meio que consertar a distância e tal. Seria algo nesse sentido? É uma das possíveis aplicações, Uhum. o conserto de maquinária.
E é justamente muito utilizado para conserto de maquinária, porque eu posso ter uma pessoa fazendo o conserto desde qualquer parte do mundo, evita esse desplaçamento, por exemplo, até o local onde está a maquinária. Isso reduz custos de deslocamento, reduz tempos também de reparação, de conserto. E é um tipo de aplicação que existe nos gêmeos digitais. Aí, que está acontecendo? A pessoa que está consertando a máquina, ela está em um ambiente igual ao que acontecia se ele estivesse ali, mexendo Uhum. fisicamente. Ele consegue, a partir de mover algum sistema, alguma alavanca, algo, mover como se estivesse movendo a alavanca dentro da maquinária, por exemplo. E assim, ele consegue fazer concertos rapidamente. Esse é um tipo de uso que tem, por exemplo, no agro. Também poderia ser Quais usado, outros, nesse por caso, exemplo, a gente pode para imaginar? treinar. Então, por exemplo, eu posso ter, vamos pensar, numa estufa, por exemplo. Uhum. Na estufa, eu tenho que controlar temperatura, umidade, tenho que controlar, por exemplo, revisar assim, a saúde das plantas, se tem o solo, como que está a questão de nutrientes, etc. Eu colocando sensores, eu posso identificar tudo isso remotamente. E eu posso atuar remotamente para resolver essas situações. Precisamos de irrigação, precisamos controlar a temperatura. Então, vamos ter também descobrir, por exemplo, uma situação de que precisa de uma irrigação, precisa de um controle de pragas. Eu Uhum. posso fazer tudo isso e posso operar remotamente. Então, um funcionário, por exemplo, poderia estar operando 10, 15, 20 estufas, o que resulta em algo claramente muito mais produtivo, e que tem benefícios de que a pessoa vai estar constantemente com informações Uhum. é, de tudo que está acontecendo, sem necessidade de ir até cada uma dessas estufas. Sim. E quem que vem no mercado viabilizando esse tipo de tecnologia aí, enfim, no dia a dia? São, por exemplo, startups? Quem que está liderando, vamos dizer assim, esse mercado, vamos dizer? É, tem desde startups até empresas consolidadas. Por Uhum. exemplo, startups têm uma chamada Intelligent Growth Solutions, por exemplo, que foca justamente nesse centro de agricultura de interior. Tem por exemplo, outra empresa chamada, assim, que é startup Connect Terra, que trabalha para aqui, para avaliar bovinos. Por exemplo, aqueles monitores de saúde que a gente tem, por exemplo, Uhum. que monitora a glucose, que monitora pulso, tudo isso pode ser também instalado em bovinos. E ver as condições de saúde deles, ver a geolocalização, por exemplo, deles dentro da fazenda, e, e ter um controle em si de cada um dos bovinos, Uhum. informação de cada um dos bovinos e tomar ações. Por exemplo, eu preciso, bom, também controlar, por exemplo, a água, tem quantas de água, quantas de comida, controlar tudo isso. E uma que é um gigante brasileiro, aliás, da mecatrônica, a WEG, ela Uhum. tem uma linha especializada também para tudo que tem a ver com os chips digitais, para sensores, para os motores, para poder fazer esse movimento remoto. Uhum. Mas é algo que é interdisciplinar. Por quê? Porque se eu tenho um 5G, se eu tenho um 5G, eu posso garantir uma velocidade maior. Então, eu posso fazer ações mais críticas.
como, por exemplo, o monitoramento de drones. E Uhum. as empresas de telecomunicações, elas estão também entrando muitas vezes em parcerias com estas empresas para quê? Para fornecer essa tecnologia que permite essa comunicação rápida também. Perfeito. Muito bom, Juan. E é uma tecnologia, enfim, como toda nova tecnologia, vamos dizer assim, entre aspas, tem o seu preço mais elevado e tudo, mas ela tem algum, vamos dizer assim, uma aplicação que possa ser mais personalizada, por exemplo, um pequeno empresário do campo, algo nesse sentido? Seja acessível, vamos dizer assim? Claro, é acessível, sim. Uhum, Assim, ela vai desde um pequeno empresário para uma grande fazenda. É, e justamente a vantagem é que é altamente personalizável. Eu posso, por exemplo, eu posso ter um pequeno controle de uma cultura. Eu posso simplesmente ter um sensor de umidade é, razoavelmente barato. Um sistema embarcado, que é tipo um mini computador, que é um instalo, uhum, que faria essa leitura e que enviaria os dados para o monitor remoto, também é acessível. E sistemas, assim, sistemas básicos podem ser usados por exemplo, eu posso ter um ambiente com um notebook e com um sistema uma botoeira, por exemplo, se eu quiser ter botões mecânicos, como por exemplo, tipo um joystick. uhum, Então, claro, tem sistemas muito mais complexos sim, para fazer a maior escala, mas para um pequeno produtor, existem produtos é, que são viáveis e que, aliás, que tem muita personalização, é facilmente ajustável às necessidades é, do produtor. uhum. Muito bom, Juan. Interessante e, sobretudo, essa questão de poder ser acessível assim a um maior número de produtores, enfim, exatamente essa questão da inclusão digital. Acho que esse é o grande desafio da tecnologia até, né? Olha, já é um grande bordão, chavão do Agropapo. Que boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero agradecer a tua participação no nosso programa. E se você quiser deixar algum contato aí do Instituto, o espaço está aberto. Claro que sim. Assim, pode entrar no site www.i3e.org. Para entrar na seção brasileira, você pode org barra br, perdão, www.i3e.org.br. Aí vocês vão ver tudo que está sendo feito pelo Instituto no Brasil. Muito bom. Muito bem. Dado o recado, e assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz, e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.